Salve, Telatrekkers! Bom ter vocês aqui para esse último recap review, que hoje vai ser um pouquinho diferente da série Star Trek Picard. Hoje eu vou fazer a coisa de uma forma ligeiramente alterada do que eu venho fazendo ao longo de todos esses episódios que eu venho falar minha opinião aqui para vocês. E eu espero que vocês gostem. Eu aviso vocês que vai ter spoiler e tal. Só que dessa vez, ao invés de fazer um esquema cena a cena, bem com cara de recapitulação mesmo, eu vou pegar por tópicos e eu vou falar a minha opinião sobre eles, tanto dentro desse episódio, quanto dentro da temporada como um todo. Então talvez eu cite coisas de episódios passados. Como eu mencionei antes, eu achei essa temporada com uma trama meio rasa e esticada demais. Isso não foi muito diferente dentro desse episódio também. A gente teve momentos ali que não foram tão interessantes assim, teve alguns momentos que foram bastante ingênuos, outros que foram bem pouco aproveitados, muito frustrantes, mas em compensação, quando o negócio resolveu ficar bacana, ficou bacana mesmo. Sempre foi comum na franquia Star Trek que os autores tivessem um comentário social para fazer, alguma coisa que eles quisessem criticar ou na nossa sociedade ou no nosso comportamento. Então eles pegavam esse tema, colocavam uma roupagem de ficção científica e acabavam trazendo um episódio para tratar sobre aquilo. Aqui eles tiveram a ideia de falar sobre pessoas excluídas, pessoas que não são tão bem aceitas assim na sociedade, e eles usaram os sintéticos como uma espécie de substituto para falar, não de grupos específicos. Eles acabaram fazendo uma temporada que teve algumas escolhas muito ruins em termos de ritmo. A gente sabe que o Patrick Stewart já é um cara com uma idade avançada, apesar dele ser bem mais novo do que o personagem dele, que está com 94 anos na trama. Para quem já está acostumado com sci-fi moderno e para quem, de repente, gostava muito de Star Trek da época em que a série da nova geração estava no ar, ficou uma coisa ali meio perdida num limbo, onde você não vai cobrar muito do ator cena de ação e tal, mas também o blá 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 não pode ser só blá blá blá. Tivemos um monte desses momentos onde o que está sendo dito, o que está sendo falado, argumentado entre os personagens tinha sim um peso, mas a trama que envolve essas coisas, em muitas das ocasiões, das oportunidades, eram coisas mais bobinhas, coisas que de repente podiam ter sido ditas de outra forma. Mas você contaria a mesma coisa, você abordaria o mesmo tema em 2 ou 3 episódios sossegadamente e de forma confortável, na minha humilde opinião. Em se tratando desse episódio em particular, eu achei que os elementos emocionais foram muito eficientes. E o fator nostalgia grita alto aqui, porque ele embala a gente com uma série de raciocínios e pensamentos que estão muito mais ligados com o quanto a gente gosta daqueles personagens e o apreço que a gente tem por uma série de coisas que a gente via antes, mas que de repente não estão tão ligados com a história da temporada e do episódio solto em si. Tem sido bem comum o pessoal citar que ficou muito claro que essa série está mostrando uma federação bem mais sombria, uma frota estelar negligente numa série de aspectos que não lembra em nada a federação e a frota estelar que a gente estava acostumado a ver tempos atrás. Talvez esse declínio já venha sendo sentido desde as últimas temporadas da própria Deep Space Nine, com a Guerra do Domínio e aquele negócio todo, mas a gente chegou num ponto onde a gente está perdendo aquele clima da utopia que o criador de Gene Roddenberry tinha pretendido pra gente e tal. Como eu já falei algumas vezes, eu não vejo problema com isso se for uma coisa pontual, onde as sociedades não são iguais o tempo inteiro, elas têm altos e baixos. Se a gente estiver vivenciando um momento na história desse universo de ficção científica, onde eles estão abaixo da média em tudo aquilo que já foi conquistado pela espécie humana e por todos os seus aliados espalhados pela Federação, mas eles estiverem voltando à forma o mais rápido possível, eu não vou ficar chateado com isso. E eu acho que esse episódio deu aquela diquinha de que talvez tenha uma luz no fim do túnel. O que, por outro lado, é estranho, porque muito provavelmente vai ter uma ligação forte pra caramba com a série Discovery, que está chutada lá no futuro, e a gente sabe que lá a Federação provavelmente, se existir, está existindo de um jeito muito desconfigurado do que a gente imagina agora. Eu não sei se isso foi uma coisa brusca que aconteceu, uma guerra ou alguma coisa que fez aquilo, ou se de repente foi uma coisa que foi em nuances, numa espécie de degradê ao longo de muitos anos ou séculos para se chegar aonde a gente provavelmente vai ver isso em Discovery. Mas agora eu vejo que talvez a gente esteja
no começo da ascensão de novo, e eu posso estar muito enganado com isso, mas eu realmente gostaria que fosse esse o caminho. As cenas, a partir do momento em que elas resolvem te pegar pela mão e falar, você é um fã antigo, então vem comigo, eu vou te dar um abraço, eu vou te acalentar, e eu vou te dar uma série de coisas que vai aquecer o teu coraçãozinho. Para mim foi muito difícil assistir essa parte do episódio sem ficar em lágrimas, porque realmente é uma coisa muito poderosa, independente de se a embalagem dessa parte da história foi precária ou não, essa parte em si foi no mínimo muito emotiva. Galera, agora eu vou começar a pesar um pouco nos spoilers. Então, como sempre, se você não viu o episódio ainda, tá na hora de você abortar a missão aqui, vai lá, assiste, depois volta e a gente continua esse papo. Combinado? Com os elementos individuais, vamos falar do Narek e da Narissa. Eles foram, como eu já falei diversas vezes, personagens que na minha opinião foram muito desperdiçados, além de terem sido muito pentelhos. Quando você estuda um bom curso de roteiro, uma das coisas que você muito cedo acaba descobrindo é não adianta o roteiro que você está escrevendo ser funcional, não ter furos, ele tem que ter graça. Então você manter entretida a sua audiência é fundamental, porque senão você faz um filme ou uma série ou qualquer coisa do gênero que vai estar certinha, ninguém vai poder apontar o dedo, o que não é o caso aqui, mas você não teria essa preocupação, mas ao mesmo tempo a pessoa vai assistir aquilo sem ânimo, e eu acho que foi basicamente o que aconteceu com esses personagens. Não são personagens que eu odeio, não são personagens que eu vejo graça, são apenas personagens que a gente convive com eles. Para um Romulano, eles não são vilões, eles estão inclusive fazendo algo de uma forma muito altruísta, mas ela tem um jeito mais sarcástico, mais com uma roupagem vilanesca para ela servir como antagonista para a série, mas ela não é de fato uma vilã. O problema todo é, ela do jeito que entra, sai sem ser relevante para a história de uma forma que faça com que você tenha ela na sua mente com algum carinho mesmo que pro lado ruim da coisa. O Capitão Chris Hills. A gente viu esse cara, ao longo de toda a temporada, conquistar a gente, seja com a interpretação do ator que foi muito boa, inclusive quando ele faz o papel dos hologramas e tal, então a gente sabe que é um ator calibrado para fazer personagem muito bem e tal. A gente pode contar com ele, que sabe que ele vai entregar. Mas esse personagem que me conquistou lá atrás, nos primeiros episódios, como sendo um cara que foi apresentado pra gente com uma cara de durão, mas na verdade tinha um baita de um coração mole, ele realmente fez eu acreditar que ele seria, como o próprio Picard fala logo no começo, quando entra em contato com ele, Starfleet Material, ou seja, um cara que é talhado para fazer parte da frota. E essa frota, naquela época onde você ainda tinha pessoas que tinham um jeito de ver a vida, que tinha aquela visão utópica. Então eu creio que esse cara, em determinado momento, seja na próxima temporada ou uma terceira que venha, ele poderia substituir sim o Picard em termos de liderança. Ele conquistou isso na minha opinião. Mas eu acho que pro potencial que esse personagem demonstrou, ele ficou muito apagado nesse episódio. A gente sabe que dessa vez o Picard tinha que brilhar mais, porque é ele quem vai fechar a história, já que a série leva o nome dele. Mas, de qualquer forma, achei também algo muito frustrante o fato dele ter feito participações tão bobinhas ao longo do fechamento dessa parte. A Raf. A gente vem vendo ela desde o começo como sendo uma mulher que acabou tendo muitos problemas por causa das teorias da conspiração que ela fazia, de todas as coisas que ela acabou tendo que abdicar, como até parte dos amigos e principalmente da família, briga com o marido, briga com o filho. Ela teve um custo muito alto para ela conseguir ser fiel à visão que ela tinha, à moral e os princípios dela. E a gente sabe que ela acabou se entregando às drogas, à bebida e aquele negócio todo, que por mais que seja algo difícil de engolir para alguns fãs, porque provavelmente as pessoas nessa época já não têm esse tipo de deficiência, os caras que estão escrevendo resolveram falar, não, ela vai ser assim e ainda assim, mesmo sendo uma pessoa quebrada, ela vai ser uma pessoa essencial para a solução do problema. Isso é compreensível, tudo bem. Mas ela deveria, agora que foi provado que as teorias dela estavam certas e tal, ter sido recompensada no final desse arco de história, porque por mais que a gente tenha a promessa de novas temporadas vindo no futuro e você possa argumentar, mas essas coisas dá tempo de ver depois, como essa história nasceu na primeira temporada, para você ter uma história fechada, seria interessante que eles tivessem ligado esses pontos para mim. A Soji, ela foi um personagem interessante, mas que fazia com que eu coçasse a cabeça constantemente por N motivos. Ela serviu muito mais como um elemento de roteiro para você girar a trama em volta
do que como se ela de fato fizesse diferença para o que está acontecendo ali. Se você tivesse essa personagem sendo citada constantemente e ela só fosse vista nesses últimos 2 episódios, ou talvez no episódio final em si, você conseguiria contar a história do mesmo jeito. O Elnor, coitado, se não tivesse na série não fazia a menor diferença. Não teve absolutamente nada que esse personagem tenha feito, além de trazer um pouco da sua inocência, que honestamente eu não acho quanta falta faria isso, não vejo muita diferença. Ele, se simplesmente não estivesse lá, cada uma das coisinhas que foram feitas por ele, que foram coisinhas bem bobinhas e bem descartáveis, podiam ter sido facilmente entregues para qualquer outro personagem, ainda que fosse um figurante, se fosse o caso. E acaba indo ficar junto com a 7 de 9, numa coisa que também não chega em lugar nenhum. Então, dispensável. Star Trek sempre foi uma franquia que não dependia tanto assim de vilões, mas de bons antagonistas. A gente agora teve uma personagem bacana para ser colocada ali para desenvolver histórias, que foi a Sutra, onde ela de repente podia assumir o lugar do Lore, não necessariamente por ter uma ligação direta com ele, apesar dela ter, mas por certas características que esse personagem tinha ao longo da nova geração, que aqui ela podia suprir essa necessidade para você continuar contando histórias. Porém, mesmo ela tendo desenvolvido esse lado de abrir a porta para você poder contar histórias onde ela poderia fazer um tremendo estardalhaço, ela foi quase que literalmente desligada com um apertar de um botão. A 7 de 9, mais uma personagem que chegou, veio, foi colírio para os nossos olhos e de repente não era tão importante para a trama assim. Mas ela, a partir do momento que entra no Cubo Borg, fez cenas que também são absolutamente dispensáveis. Uma grande promessa dela assumindo ali temporariamente o lugar da Rainha Borg, e nesse último episódio, onde ela já está no planeta, tendo vindo através do Transwarp Conduit para poder encontrar com o pessoal, porque ela sabia que o Picard estava em apuros e tal, a nave fica encalhada no planeta e não tem nada que ela faça que seja relevante, além de empurrar a Narissa lá para baixo e cair de uma altura enorme, sendo que nenhuma das duas fez mais nada que prestasse. Mas de qualquer forma, o Cubo Borg ali podia ter feito uma cena linda, de repente de dar um trabalho para a frota romulana antes da frota estelar chegar, ou de qualquer outra solução ser dada, mas estava lá encalhado no planeta e não fez nada de útil. A volta do Will Riker. A gente meio que já estava prevendo que algo assim fosse acontecer, mas é óbvio que ver o Riker na tela tem um peso muito maior do que você colocar outro capitãozinho qualquer que podia ter feito exatamente a mesma função na narrativa, mas, de novo, pelo ponto de vista emocional, funcionou muito melhor. Os roteiristas acabaram surpreendendo a gente, não surpreendendo a gente, já que estava todo mundo fazendo, inclusive eu, algumas teorias de que o Altan Inigo Sung ia ser o Lore disfarçado ali com um corpo que passasse por um corpo de orgânico e tal, mas eu creio que até pelo motivo deles estarem querendo abrir as portas para gastar menos, porque essa série a gente vê que ela é uma série de baixíssimo orçamento para padrões de séries modernas, inclusive as próprias séries de Star Trek e tudo mais, eu creio que eles queiram deixar a porta aberta para continuar tendo o Brent Spiner fazendo personagem ali, e eles acabaram ficando com o personagem orgânico mesmo. Bom, pelo menos por enquanto, a gente pode descobrir que ele não é tão orgânico assim depois, mas eles não assumiram esse lado e a gente ficou com um personagem que não é o Lore. A gente finalmente vê o Data, e dessa vez não é um sonho. Essa foi uma daquelas partes que eu falei que são absolutamente emotivas e emocionais do episódio, e é legal você ter um desfecho finalmente para um personagem que não teve a chance de dizer tchau da última vez que a gente viu ele na tela do cinema. Para finalizar, a lista dos personagens principais que merecem ser comentados, a gente tem o próprio Picard. O Patrick Stewart é um grande ator, ele é um cara que consegue entregar um trabalho essencial, maravilhoso, mas em termos de personagem, até pela idade do ator, por você não poder contar com certas coisas, a história teve que ser traçada de uma determinada forma que ele coubesse ali. Ele tem que ser relevante para essa história, mas você não pode exigir tanta fisicalidade dele. Existem uma série de restrições para você fazer. Chegaram a rolar alguns rumores de que talvez eles fossem tentar fazer a série de um jeito, onde ele fosse ficar cada vez menos essencial e depois ser substituído de alguma forma ou simplesmente abandonado, como se ele tivesse servido como uma espécie de trampolim. É surpreendente que eles tenham feito o que fizeram até o final da história e mantido ele lá, porque é uma aposta sempre alta, já que o próprio ator que está fazendo o personagem já é um senhor de idade. Tem alguns personagens que eu acho uma pena que não tenham voltado, seria muito bacana ver eles
colocando um ponto final nos seus arcos de história, apesar de alguns deles você já ter tido algum tipo de finalização, mas seria legal ver eles no episódio final tendo isso sacramentado. Esse é o caso da Handa, tia do Narek e da Narissa, é o caso da Almirante Clancy e, óbvio, dos dois Romulanos, que são os amigões do Picard que acabaram tomando conta do vinhedo, que é a Lars e o Zhaban. Seria realmente show você poder ver eles recebendo pelo menos as notícias através de um noticiário e tal, mas tudo isso inclui que você acaba tendo que pagar os atores para às vezes fazer uma apariçãozinha de tela muito rápida. Como eu falei, a série não é tudo isso. Eu achei absolutamente irritante a forma como o Cubo Borg acabou nesse final de temporada, nesse episódio, e os próprios XBs, que você pode contar histórias muito bacanas com a proposta desses personagens, também acabaram não influenciando em absolutamente nada o final da trama. Eles foram plantados lá atrás para você ter um lugar onde a Soji estaria, mais uma vez um reforço para aquilo que eu vinha falando antes de quando os roteiristas escolhiam um assunto. Dessa vez foi falar sobre pessoas isoladas, pessoas que de repente são de grupos que são mal vistos, mas a história deles só não rendeu como devia. A morte da personagem que estava tomando conta do Narek naquela prisão, com aquela espécie de pássaro, tendo seu olho perfurado, para mim, tendo ela como uma sintética, uma androide, fez pouquíssimo sentido, apesar do fato deles terem tentado colocar uma linha de diálogo lá, que meio que tentou se referir a uma espécie de sobrecarga no nervo óptico e tal, mas não me pareceu ser algo que fazia muito sentido ali dentro, não. Não fez o menor sentido ter o olho danificado e ela estar desativada. E eu tô citando isso dentro desse episódio porque esses eventos acabam influenciando na forma como os outros sintéticos se comportam em relação à trama. O Tal Shiar versus os Atvash. Quando a série começa e a gente vê a Dage sendo perseguida, e a gente vê que os personagens estão comentando que para dentro do próprio pessoal do Tal Shiar, o pessoal dos Atvash era conhecido meio como uma espécie de velho do saco. Parece que é como se você estivesse falando de um núcleo de espionagem que fosse tão cabuloso que são os agentes mais incríveis que você tem ali dentro do Império Romulano. Mas esse não chega a ser bem o caso conforme a gente vai aprendendo ao longo da temporada que os Atvash está mais para uma espécie de fanáticos religiosos, onde eles não necessariamente têm que ter todos os mesmos recursos em termos de conseguir lutar bem, ter bons armamentos e tal, e isso explica em algo aquele negócio de você ver personagens que vão atrás do Picard, da Dage e tal, cometendo alguns erros e fazendo algumas coisas que você fala, nossa, mas eles não eram para ser super cabulosos, super soldados. Eles eram tão secretos e de repente a gente começa a falar deles como se fosse algo até mais banal, mais boçal. Aquele aparelhinho mágico de reparo que acaba sendo entregue na mão da Raf caiu do céu dentro da história, ficou meio à la Chekhov's Gun. Pode ser que esse elemento em si tenha uma história por trás que seja muito bacana, mas por enquanto, como essa história não foi contada, o negócio ficou só besta mesmo. Quando a galera vai de fato tentar impedir a Soji de terminar de fazer as coisas que ela precisa para programar e montar a tal antena que vai chamar a galera do lado de lá, das entidades super celestiais da inteligência artificial, a cena que tem a granada, ela para mim fez pouquíssimo sentido. Eles até tentam mostrar um Narek ali que tem alguma furtividade e tal, mas eles agem de uma forma descoordenada. Os personagens que estão lá em volta dos sintéticos também agem de uma forma meio bobona. Tá certo que a gente sabe que eles são meio infantis numa série de aspectos, mas de qualquer forma eu achei que a cena foi montada de um jeito que foi mal escolhido e dava para você ter passado a limpo a mesma ideia de repente você ter esse negócio de pessoas demonstrando serviço, suando a camisa para você poder ver que elas não estão lá aceitando passivamente o que está acontecendo, e dar tempo da Soji continuar fazendo aquilo que ela está fazendo, mas ter a chance eventualmente de escolher se ela vai seguir como sendo a destruidora Seb Shened ou não. Como eu citei antes, na parte que eu estava falando a respeito das flores espaciais, a batalha de naves, ela ficou uma coisa esquisita. Ela, para quem gosta dessa parte mais técnica das franquias em geral de Star Trek e tudo mais, ela até pode ser interessante, mas eu acho que a repetição dos modelos de nave, que para os romulanos que eu me lembre, só a nave da Commodore ela é um pouquinho diferente do resto e todas as outras são super iguais. Ao invés daquelas flores que subiram lá para poder fazer uma defesa, que também fez pouquíssimo sentido, porque em volta do planeta você tem 360 vezes 360 graus para você poder abordar o planeta, e todo mundo resolve na direção onde justamente tem aquele bloqueio ali. Quando chega a frota estelar em si, esse negócio de copia e cola
aos milhares ali, uma frota que não deveria de longe ser tão grande, além de quebrar aquele negócio de que boa parte das cenas que a gente via antigamente, como eles tinham muito menos recurso, muito menos verba, eles acabavam gravando com modelos físicos, a gente via sempre os mesmos modelos, era raro você ver uma nave de uma classe nova que chegava e fazia algum tipo de sucesso, normalmente era uma coisa que ficava mais de fundo e tal. Hoje a gente vivendo numa época onde com o computador, apesar de não ser de graça, você consegue fazer uma coisa muito mais rica e muito mais diversa. Eles não foram por esse caminho, mas a gente acaba vendo, seja na textura do casco, seja num detalhe ou outro, as próprias nacelles, apesar delas terem uma cara muito parecida com o que era, por exemplo, a Enterprise E, a gente vê que ela tem um jeitão que lembra uma mescla de algumas linhas ali que foram roubadas ou emprestadas, como você quiser chamar, do Star Trek de 2009. A forma como a batalha se apresenta em si, com aquelas naves umas de frente para as outras, ignorando completamente o lance de que tem um espaço inteiro em volta e elas podem viajar em warp para dar volta no planeta de uma forma absolutamente rápida, já que o plano dos Romulanos era tocar fogo na atmosfera e basicamente esterilizar tudo, eles não precisavam mirar daquele ponto onde eles estão ali. Aquela cena, por exemplo, que a gente vê na Batalha das Estrelas Binárias em Discovery, que as naves ficam paradas e atirando umas nas outras, aqueles raiozinhos cortando a tela, fica monótono, fica uma coisa que não condiz com o que a gente está acostumado a ver com as batalhas de nave, que costumam ser raras, porém quando acontecem e são bem feitas, são muito bacanas e muito empolgantes, tanto em alguns filmes quanto em alguns episódios que já passaram por aí. E para reforçar essa ideia de que a série tem pouca grana, a gente vê que a ponte da nave onde aparece o Capitão Riker é um reaproveitamento de cenário de Discovery. Eles deram lá aquilo que eles costumam chamar de redress, mas a cadeira é a mesma e a parte do fundo, apesar de não ser aquela que fica atrás da cadeira do Capitão de Discovery, eles viraram a cadeira e a gente vê a lateral e tal. Então isso para mim ficou muito perceptível, não estraga a narrativa, mas reforça a ideia de que eles estão sendo sovinas. Como curiosidade, eles citam o Tratado de Algeron, quando o Riker está na tela falando com a Commodore, que é aquele tratado, por exemplo, onde eles meio que fazem um acordo com os Romulanos, o pessoal da frota, para que a frota não corra atrás e não utilize a tecnologia de camuflagem. Tudo levou a gente a crer que eles iam tentar dar uma forçada na barra para fazer uma conexão descarada com o Discovery e com o controle e tal, mas essas conexões que acabaram ficando super light e super não bem explicadas, deixaram uma coisa solta ali, como podendo ser absolutamente qualquer assunto. A gente vê que no fim das contas, quando a fenda se abre, o inimigo não chega nem a passar de fato por ali. Outra coisa é que o seriado acaba, pelo menos essa temporada, e eles não dão um nome para tal síndrome que o Picard está sofrendo. A gente sabe que ele está mal, a gente lembra do como ela é citada nos episódios finais da Nova Geração, mas aqui eles nunca dão um nome para ela de fato. E já que é para acabar de forma emotiva, a gente vê que a consciência do Data estava ali dentro de uma espécie de máquina capaz de lidar, de rodar, como se ele fosse um programa rodando em uma nova CPU, que é super complexa, ele explica isso para o Picard, mas de qualquer forma, se ele está rodando ali, fica a pergunta de, ele não merecia, já que a consciência dele está intacta, ser colocado num corpo novo? Por exemplo, eles são capazes de construir outros androides ou sintéticos, no mínimo com uma tecnologia similar, ainda que talvez necessariamente inferior, por não ser construída pelo Noonien Soong, mas algum corpo compatível ele deveria ter, ou um corpo melhor, que era o tal do Gollum. Essa é aquela cena que é para te fazer chorar que nem nenê. Então, quando os dois começam a conversar, a atuação deles, que é super bem equilibrada, mas ao mesmo tempo emotiva, com aquela troca de coisas que eles estão falando e colocando as emoções para fora, não exatamente o Data, que é super contido, ele se explica, ele se expressa, mas como ele não, por exemplo, está com o chip de emoção dele ativado, ele está mantendo as características do personagem da forma como a gente conhecia, e o Picard está lutando para conseguir transparecer um pouco mais de emoção, apesar dele ser um cara frio, que foi a vida inteira construído o personagem em cima disso. Você sabe que ele quer fazer mais, você sabe que ele quer interagir com a galera, demonstrar mais amor, mas para ele isso é uma coisa muito difícil. E conforme você vai assistindo essa cena, quem vai ficando emocionado é você. Os caras conseguiram arranjar a desculpa de que o Picard não é mais o Picard que você conhecia, apesar dele manter todas as características de um senhor de 94 anos, mas eles fizeram questão de deixar claro que é um corpo que não tem nenhum tipo de habilidade diferente, até porque isso causaria para a produção uma série de problemas que eles não estão interessados. E, de fato, a gente acaba
com o Brent Spiner ganhando um personagem dentro da franquia com a própria aparência que ele tem, sem ter que ficar horas na maquiagem para poder interpretar um personagem que depois de tudo isso ainda vai ter que ser alterado por computação gráfica para parecer mais novo. Eu achei no fim das contas que a temporada fechou de uma forma onde você pode dizer que ela é autocontida, apesar de ter várias pontas soltas para a gente poder explorar numa temporada por vir. Se eu gostei do episódio? Sim e não. Eu achei que algumas coisas foram muito frustrantes, mas dizer que ele não foi um episódio que mexeu comigo seria mentira. Então é isso aí, galera. Obrigado para vocês que me acompanharam ao longo desses 10 episódios do Tela Tracker. Eu gostaria de poder continuar contando com vocês, são super bem-vindos aqui no canal. Eu não falo só de Star Trek, eu falo sobre uma série de outros assuntos, mas de uns tempos para cá tenho colocado muito peso em cima disso e usado esse aqui como um veículo para as coisas do fã-clube. Quer as informações a respeito do Star Trek Baixada Santista? Dá uma olhada na descrição do vídeo, conheça o nosso grupo no Facebook e vem com a gente para a gente sempre manter esse contato e fazer coisas bacanas. Fiquem com esses recados e até mais. Pessoal, lembrando vocês de que aos sábados tem as lives do Diário do Capitão no canal do Thiago Maldonado às 2 da tarde. Todo sábado ele e seus convidados comentam o episódio da semana ao vivo e você pode interagir via chat. Link na tela e na descrição. E se você quer ter todos os reviews dos episódios em um só lugar, acesse a TNN, Trackers News Network. Link na tela e na descrição. O fã-clube Star Trek Baixada Santista faz este comunicado oficial. De acordo com as dificuldades resultantes da pandemia mundial do coronavírus, estamos por tempo indeterminado suspendendo as apresentações do clube do episódio que seriam realizadas na Cinemateca de Santos. Fique atento às mensagens no grupo do Facebook para se manter informado sobre o nosso retorno. Star Trek Baixada Santista, mantendo contato com você.